Olá, eu sou Eliana Bovolon, nutricionista ortomolecular, funcional e esportiva. E hoje estou aqui para falar para vocês sobre glúten, né? Uma abordagem muito funcional, porque as pessoas procuram muito saber o que é o glúten. Então, eu vou falar para vocês o seguinte: o glúten é a proteína do trigo, ele é um vegetal. Então, é encontrado nesse cereal. E o que acontece? O glúten, ele faz, ele dá a maciez, ele dá a fermentação lá que eu preciso para dar aquela liga, aquela consistência de fofinho, né? Então, ele só funciona quando ele é misturado, o trigo com a água que quebra, né? E aí a gente faz esse processo que acontece o glúten. Quais os mitos, né, e as verdades sobre isso? Eu vou falar para vocês o seguinte: tem muita gente que fala: eu tenho intolerância, eu tenho sensibilidade, eu tenho alergia. Isso a gente tem que buscar com um profissional da área, seja médico, seja nutricionista, para ele fazer os exames para detectar se você tem alergia, uma intolerância, se você tem a doença celíaca. Então, não são todas, isso é um mito falar que todas as pessoas têm intolerância. Não. São pessoas que têm, sim, a gente pode ter uma alergia, mas nem todo mundo é intolerante. Então, o que o glúten causa, né? Então, isso é muito importante a gente saber, que essa é uma verdade. O trigo de hoje não é o mesmo trigo do tempo de Jesus, né? No tempo de nossos avós. Então, é importante a gente saber isso, que o glúten, ele foi modificado com várias espécies, né? Pegaram uma plantinha aqui, misturaram com outra ali, porque antigamente tinham poucas pessoas. Hoje já é muita gente no planeta. Então a quantidade de alimento tem que ser multiplicada, tem que fazer isso daí crescer muito. Por quê? Porque tem muitas pessoas que precisam comer. Então, eles foram misturando para dar uma quantidade maior, sempre mais. Só que quando eles fizeram essa modificação de uma espécie com outra, isso o que fez no glúten? Ele aumentou em 400 vezes mais a quantidade de glúten no trigo. Então, o que acontece? O nosso intestino, o nosso organismo não tem uma enzima que consiga digerir isso daí, né? Ele digere uma quantidade, mas 400 vezes mais é muita quantidade. Então, muita gente tem uma irritação, muita gente tem uma sensibilidade, uma alergia, porque isso irrita a nossa mucosa e a gente não tem como absorver os nutrientes. Por quê? Por conta disso. Então, causa no nosso intestino, na nossa microbiota do sistema digestório, uma sensibilidade, uma inflamação. Então, isso é muito importante a gente saber. As verdades sobre isso, sobre o glúten, é que a gente tem que fazer os exames para ver se a pessoa quer saber. Se não, ela come menos. Então, até falam assim: mas se eu tirar o glúten, que está na mídia, né? Então, as pessoas falam assim: se eu tiro o glúten hoje, o que acontece? Eu emagreço. Lógico que emagrece. Primeiro, aquilo que eu falei, tirou o processo inflamatório, vai emagrecer mesmo. Só que quando eu tiro o glúten, eu vou tirar o quê? Eu falo as porcarias, porque as porcarias são massas, são os doces, os pães. Quando você tira isso da sua dieta, come mais legumes, mais verduras, mais proteínas, logicamente você emagrece, porque é o saudável. Então, isso que a gente tem que saber muito bem. Não é que tirou o glúten que emagreceu, porque, lógico, tirou o glúten, porque tirou os alimentos que eu comia demais, e eram basicamente só porcarias, eu falo, né? Porque não é que eu tiro o glúten e como pão sem glúten. É menos mal do que o glúten, mas ele contém carboidrato. Então as pessoas têm que entender que
Se eu tiro o glúten e troco, por exemplo, eu como um pão de manhã, então eu vou tirar o glúten. Então o que eu vou comer? Vamos supor que a moda, todo mundo fala tapioca. Eu como uma tapioca, não tem glúten, mas ele é um polvilho, concorda? Então se eu tiro o glúten, troquei por outro tipo de carboidrato, não deixei de comer carboidrato. Então isso é muito importante a gente saber. Por isso que uma dieta sem glúten, ela emagrece, porque eu tiro as coisas que são calóricas demais, tiro o carboidrato, que às vezes a pessoa é acostumada a comer um carboidrato simples, que o carboidrato simples, ele é a farinha branca, o açúcar branco, e esses, hoje eu falo, é um veneno para a saúde. Então é muito importante a gente saber que dentro do trigo e fora dele, eu vou ter carboidrato da mesma forma, só que numa qualidade melhor. Então, se eu tiro o glúten, eu tiro o processo inflamatório, eu melhoro mais o meu organismo, eu tenho mais saúde, eu vou absorver mais nutrientes. Mas isso eu falo sempre com acompanhamento de um profissional. Você não pode fazer uma dieta e retirando tudo da sua alimentação. Por quê? Nem todas as pessoas, como eu falei, têm hipersensibilidade, têm alergias. Então ela pode comer. Eu acho na dieta, o meu ponto de vista e como eu trabalho, nós devemos saber o que comer com qualidade e fazer uma dieta, mas uma dieta baseada em tudo daquilo que eu gosto. Se eu posso comer tudo, maravilha, eu vou saber comer em pequenas quantidades e não todos os dias. Então isso é muito importante a gente saber. Então uma dieta deve estar sempre sendo orientada por um profissional que indique aquilo que a pessoa vem buscar. Então, se é o emagrecimento, se é a doença. Então, saber que um doente celíaco é diferente. Então, a doença celíaca é muito importante a gente saber que aí não pode mesmo comer nada com glúten. E qual é o principal para a pessoa saber? Eu tenho que olhar rótulo, eu tenho que aprender a olhar rótulo, porque tem muitas coisas que contêm glúten ou contêm traços, né, que a gente fala contaminação cruzada, porque a aveia ela não contém glúten, só que ela é envasada, ela é embalada na mesma indústria do trigo, da cevada, enfim, tudo aquilo que tem glúten. Então ela vai ter traços, ela vai ter uma contaminação cruzada. Isso é muito importante a gente saber, porque se eu tenho uma aveia que ela foi embalada nessa mesma indústria, ela vai ter traços. Então, uma pessoa com a doença celíaca, ela jamais pode comer uma aveia dessa. Ela tem que procurar o local onde que não tem glúten e onde foi embalado corretamente. Então, isso é muito importante. Por isso, eu falo muito, olha rótulo, aprende a olhar rótulo, que é muito interessante, muito importante, principalmente para quem tem a doença. Então, eu fico por aqui hoje e qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tem o canal aí para vocês tirarem as suas dúvidas. Muito obrigada!